Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para aquelas pessoas que pensam que elas não são capazes. Deus fala conosco que somos filhos amados e que Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Mas mesmo assim, tem pessoas que elas não se sentem confortáveis em algumas situações e elas às vezes elas se acham menos, elas acham que elas não são capazes de liderar algo, elas acham que não merecem ter uma vida melhor, elas acham que tem pessoas mais qualificadas do que elas. E quando Deus toca no coração ou dá uma bênção para aquela pessoa, ela fica sem saber o que fazer. Porque ela fala, eu não sei falar em público, eu não sei conversar direito, eu não sei, eu não me visto bem, aquele lugar não é para mim. Há um trabalho que uma pessoa às vezes fala, olha, você vai para tal lugar e você vai trabalhar naquele lugar. Eu não vou me sentir bem porque lá só tem gente que fez faculdade, gente que estudou, gente que isso, que aquilo, e ela fica sempre se diminuindo. Na mente dela, ela é menos importante do que as outras pessoas. É para essas pessoas que Deus está falando hoje. Para nossa autoestima, Deus está falando com todos nós, para autoestima, para você lembrar de quem fez, de quem o fez, de quem está conduzindo a sua vida e para que você não se deixe enganar pelo inimigo das nossas almas. Porque tem muitas pessoas escutando, você não consegue, você não faz, você não merece, você não nasceu para vencer, você é incapaz. Quantos pais sem querer, às vezes sem entender, falam essas coisas para os seus filhos. Você não é capaz de se cuidar, você não é capaz de ter uma vida melhor, você é dependente, você sempre vai ser dependente, porque olha o que você faz agora. E aquilo vai entrando na mente da pessoa e às vezes a pessoa começa a achar que ela é isso para a vida inteira. Ela vai chegando perto das outras pessoas e ela vai se diminuindo, porque ela guardou no coração e na mente que ela não vai conseguir, que tem outras pessoas. Sempre ela vai se comparar e ela vai achar que as outras são melhores e mais capacitadas do que elas. Então temos que ter muito cuidado com o que falamos com as crianças, com os jovens. Pré-adolescente é um caso muito sério para se falar para um pré-adolescente que ele é um preguiçoso, que ele não vai servir para nada, porque isso fica na mente da pessoa. Aí depois quem é que vai tirar? Só o Espírito Santo para limpar uma mente que um pai, uma mãe falou tantas coisas para a vida dessa pessoa. Ela nunca vai se sentir totalmente completa, porque eu lembro quando eu era criança, que eu tirava minhas notas boas, que eu falava para os meus pais, e era muita alegria. Ficavam muito felizes, principalmente o meu pai, que ficava muito feliz quando a gente estudava, tirava notas boas, e ele falava, estude, que é o estudo que liberta, e ele falava muito essas coisas. Então eu lembro que isso marcou muito a minha infância e na minha juventude, e até hoje eu admiro e gosto de estudar. Eu admiro as pessoas que estudam, porque eu sempre fui muito incentivada para estudar, apesar de no momento não estar estudando, mas sempre gostei muito, porque eu escutei muito meu pai falar que eu era inteligente, que eu era... Ele falava das minhas qualidades e aquilo ficou dentro de mim. Então, mesmo quando as pessoas falaram o contrário sobre a minha pessoa, eu lembrava do meu pai e eu guardei isso dentro do meu coração, apesar de que eu passei uns anos que eu não falava, que eu não conversava, que eu me escondia, que eu era muito tímida. Foi depois da morte dos meus pais, os traumas e enfim.
mas o que eu venho te falar, que quem nos fez é poderoso demais para garantir todo e qualquer lugar de bênção para a tua vida e para a minha vida. Não somos melhores, nem maiores, nem menores do que uns aos outros. Somos irmãos em Cristo Jesus. Deus tem bênçãos liberadas para todos. E o que Deus quer dos seus filhos, das suas filhas, é um coração bom, um coração generoso, um coração capaz de se doar pelos outros. Olha o que aconteceu com Moisés. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao 15. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe Moisés. Porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Moisés era gago. Imagine, Deus pediu para que ele fosse falar com o faraó, que ele representasse o Senhor, o representante de Deus. E ele ficou, imagine o que ele pensou, como que ele ia falar se ele não falava bem. E Deus falou para ele: é você o escolhido, foi você quem eu coloquei na linha do fronte, e é você que vai falar, é você, eu vou conversar com você, e vem seu irmão, o seu irmão vai ser seu intérprete, mas é você o escolhido. Então, você que foi escolhido, escolhida para determinada função nesta vida, agradeça a Deus, aceite, porque Deus vai fazendo com que seus filhos subam um degrau de cada vez. Ele chama e ele já capacitou, porque como ele falou, disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então, você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus, que você é uma pessoa, é filho de um pai de excelência. Deus não nos abandona. Deus ficou com Moisés o tempo inteiro. Deus não largou Moisés em momento algum. Pelo contrário, ele foi muito usado por Deus. Deus amou muito Moisés. Moisés amou muito a Deus. E pelo coração, pela coragem, pela força de Moisés, ele foi usado. E olha a grande obra que Deus entregou para Moisés. Liderar um povo, enviou praga no Egito, pragas para que o faraó soltasse, largasse, tirasse aquele povo todo da escravidão, os israelitas, e foi Moisés, aquele homem que quem olhasse ia dizer, como Moisés. Moisés não fala direito. Moisés foi criado junto com o faraó. Moisés, ele foi criado no palácio. Moisés tinha tudo para ser o contrário, mas ele foi o escolhido de Deus, porque Deus o capacitou para conhecer tudo o que havia naquele lugar
e depois ele lidera todo o seu povo e tira todo o povo do sofrimento. E olha, Moisés, ao levantar o seu cajado, Deus usou Moisés para abrir aquele mar, abrir o mar. Deus usou aquele homem que jamais na mentalidade dele ele seria o escolhido de Deus. Então, se você tem alguma área da sua vida que você acha que você não vai conseguir, porque você acha que você escutou muitas coisas a seu respeito, muitas coisas contrárias, e você olha e você fala assim, não, tem pessoas que merecem porque se capacitaram, porque elas estão em outro nível. Quem fez as nossas vidas, o Todo-Poderoso é quem decide, quem sobe ao topo, quem desce, quem fica, quem vai, Ele é quem manda. Então é nele que devemos confiar. E honra a Deus, começa a te valorizar, não aquele valor que a gente sabe que tem pessoas que olham e falam assim, eu não vou me comparar com ninguém porque eu sei que eu sou melhor. Não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. É de um amor maior. O amor de Deus pelas nossas vidas. Quando você começa a se olhar e se enxergar, olhar no espelho e você saber, meu pai me fez assim. Olha como meu pai me ama. Eu tenho que me amar desse jeito que eu sou, porque eu sou preciosa, precioso aos olhos de Deus. Você tem que se enxergar assim, uma grande preciosidade aqui na terra, porque foi o Todo-Poderoso, nosso Pai, o Deus que fez os céus e a terra. Ele nos fez de uma maneira grandiosa, porque quem entende o corpo humano como Deus, quem entende como se forma um ser humano, como é que faz? As coisas de Deus são grandiosas demais, porque o cérebro humano tem coisas que jamais o homem vai descobrir, porque Deus, ele faz as coisas numa perfeição e ele colocou o homem, ele ama tanto o homem, ele ama tanto a sua vida e a minha, que ele nos colocou para liderarmos tudo que existe aqui na terra, os animais, as feras selvagens, ele deu o poder para o homem para liderar. E ele ainda enviou o seu filho para nos salvar. Ele deu o que ele tinha de mais amor pelo seu filho Jesus, e Jesus aceitou o sacrifício e veio para salvar a humanidade. Olha quanto sofrimento Jesus passou na cruz, para hoje em dia você olhar para você e dizer assim, eu sou livre, eu sou muito amado, muito amada, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu sou filho de um Deus, de um Pai muito poderoso, e Ele fica feliz com as minhas vitórias, e eu sei que Ele me escolheu para tal tarefa, eu sei que Ele me escolheu para ser a esposa, o esposo, você que se acha às vezes menos para o seu marido, às vezes o marido se acha menos para a esposa, não podemos pensar assim. Deus colocou um no caminho do outro, para que formasse uma família, para que forme e apresente para Deus e diga, Deus é fiel e escolheu pelo coração. Tem pessoas que ficam olhando as aparências, falam, aquela mulher não era para viver com aquele homem, porque o homem é muito bonito para ela. Às vezes é vice-versa, às vezes as pessoas olham e falam, mas a mulher é muito bonita, e que homem feio, como é que pode uma mulher linda dessa com um homem feio desse? Está repreendido em nome de Jesus. Ninguém olha a capa, ninguém olha a aparência, é o coração, é a maneira de se comportar, a maneira de tratar. Você pode lembrar, você pode esquecer de tudo na sua vida, mas você nunca vai esquecer da maneira que você foi tratado, da maneira que falaram com você. Tem coisas ruins que marca, e aquilo temos que pedir ao Espírito Santo de Deus para que tire de dentro de nós, de dentro dos nossos corações,
traumas de infância, traumas de palavras de maldição, traumas de espírito de inferioridade, está repreendido em nome de Jesus. Você merece, você é filho, é filha, você tem herança do Pai, e não é nossa aparência, mas sim o cuidado que você tem com o seu corpo, porque é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar da sua saúde física, mental, emocional, e ter uma conexão direta com o Pai, uma intimidade. Busque intimidade com Deus, porque tudo, a gente quando tem intimidade, a gente pode buscar a qualquer momento, a qualquer hora. Deus, ele é um Deus de braços abertos para nos receber, é o Todo-Poderoso. Agora, tem lugares que a gente precisa marcar, precisa ter etiqueta. Com Deus isso não existe. Existe o coração, existe o amor que Deus quer que tenhamos uns pelos outros, que não ofusquemos o brilho dos nossos irmãos, e também que não deixe ninguém ofuscar os nossos brilhos. Você é filho, filha de um rei. Como que você vai se sentir uma pessoa que não merece, uma pessoa que não pode se sentar à mesa do Pai? Deus é o nosso Pai, e é Ele quem está falando. Eu que te formei, eu que te capacito. Não é o homem que te escolhe, nem me escolhe, é Deus. E quando Deus age em nosso favor, ninguém impede das bênçãos de Deus chegar em nossas vidas, chegar em nossos lares. Ergue a cabeça, olha para os céus e louva a Deus. Louva a Deus, porque você é sim escolhido para o que Deus colocou no teu coração. Deus te capacitou, Deus está com você, e nada nem ninguém vai impedir a tua paz, as tuas vitórias, porque Deus é que te escolheu. Vê o que Ele fez com Moisés, Ele faz até hoje com seus filhos. Ele faz seus filhos andar em lugares de honra, porque um pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Então, sinta-se em paz, sinta-se amado, amada por Deus, e sinta-se capacitado por Ele. Onde você estiver, Deus está com você. Onde estivermos, Deus está conosco. Nunca se sinta só, porque Deus vai abrir portas que ninguém fecha. Deus vai fechar portas erradas e vai limpar toda a mente, todo o mal que colocaram no seu pensamento, de que não vai dar certo, de que você não vai conseguir, de que você não é capaz. Você é sim, porque quem te fez te capacita até o fim e nunca vai nos abandonar. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, por essa palavra. Nos abençoa com teu infinito amor. Sê conosco, Senhor. Abre os nossos caminhos, abre portas que ninguém fecha. Nos coloca de pé diante de toda e qualquer adversidade. Faz cair toda adversidade em nossas vidas. Faz cair por terra todo medo, toda angústia, toda insatisfação, toda falta de autoestima, Pai. Melhora a autoestima dos teus filhos e filhas. Mostra a tua mão poderosa. Agita, Senhor. Agita as águas. Vem, Senhor, em nosso favor. Abre os nossos caminhos, Jesus. Intercede, Espírito Santo, a Deus, leva para Deus os pedidos de cada filho teu, que chegue ao trono da graça, e que o Senhor se comova com os seus filhos, com as nossas imperfeições, perdoe os nossos pecados, as nossas incapacidades, e capacita-nos, Pai, para a glória do teu nome. Confunde, Pai, todo aquele que não crê que o Senhor vai fazer a transformação na vida dos teus filhos. Confunde, Pai. Faz cair por terra o inimigo das nossas almas e abre os nossos caminhos, tirando toda pedra de tropeço, nos dando vida longa com saúde, paz e muita prosperidade vindo da parte do Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.